Boa tarde, pessoal. Boa tarde a quase mais de 1.200 pessoas que nos assistem nesse momento. Foi uma coisa impressionante essa subida aí das pessoas participantes dessa live. Uma live por um motivo bastante triste e preocupante. Todo mundo sabe a situação que o Brasil enfrenta nos dias de hoje com relação à pandemia. O Brasil é uma referência negativa a nível mundial, todo mundo falando do Brasil em todo mundo, né? De certa forma vai gerar um prejuízo até na nossa economia, certamente, né? E São Paulo não é muito diferente, né? Se 1/4 dos casos do mundo hoje estão no Brasil, né, das mortes, imagine São Paulo hoje, ontem chegou a mais de 1.000 óbitos, né? E o Brasil ultrapassou 3.000, né? São números bastante alarmantes. A situação realmente requer muitos cuidados, né? Muito sacrifício das pessoas. Nós estamos aqui hoje para passar uma situação que vai acontecer nos próximos dias. Nós vamos daqui a alguns instantes publicar o nosso novo decreto 3.124, que você poderá ler com muita calma depois, né? Dentro do seu núcleo familiar ou de negócio também. E a gente, assim, nesses últimos dias viveu situações dramáticas, uma tragédia, eu diria, na nossa UPA também. Nos últimos 2 dias, por exemplo, tivemos 8 óbitos na fila de pessoas aguardando leito, né? E hoje a situação não é muito diferente, né? Temos muitas pessoas aguardando leito, e isso acontece em todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil, né? Apesar de termos aqui um recurso, né, de saúde muito bom, isso não está dando conta da situação. Então, como prefeito dessa cidade, a gente tomou já algumas providências para melhorar a situação. Autorizamos as tomografias aqui em registro para que as pessoas não tivessem que ir mais para Pariquera para confirmar, né, o estar positivo. Estamos buscando também mais leitos. O HRR lá de Pariquera-Sul teve mais 14 leitos essa semana, mas todos já foram preenchidos. Existe uma fila de mais de 30 pessoas aguardando lá. O HR aqui de registro também nos prometeu criar mais 10 leitos de UTI. Estamos junto ao governo do estado, ao secretário Marco Vignoli, tentando trazer mais alguns leitos de enfermaria nesse hospital regional também, para atender essa demanda. E no Hospital São João, né, a coisa também não está diferente, mais de 100% de ocupação nas UTIs, nos leitos de enfermaria. E nós estamos tentando, junto ao Hospital São João, criar também pelo menos mais 20 leitos de enfermaria, para que as pessoas possam, com dignidade, pelo menos ir até um leito, né, quando estiverem em caso de gravidade da Covid, que é o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente conseguimos ontem, né, fui lá na UPA, recebemos mais 9 respiradores do governo federal, através de uma ajuda de uma deputada, né, Renata, e são 5 para o hospital de registro regional e mais 4 para a UPA, né. Mas nada disso parece ser suficiente, e a gente, assim, tem que agora, com muita tristeza, anunciar medidas ainda mais restritivas nesse decreto, que daqui a pouquinho vai ser publicado para toda a nossa população. Estamos com mais de 1.200, né, 1.300 pessoas agora nos assistindo, infelizmente com notícias assim, bastante, medidas mais drásticas que teremos que tomar, né? E a gente faz isso com muita tristeza, mas também com uma conversa, com um diálogo com as instituições, porque essa tem sido a marca do nosso governo, conversar com as pessoas, abrir-se ao diálogo, né? E conversamos muito com a Câmara Municipal de Registro hoje. Aliás, quero agradecer aos vereadores que têm participado ativamente, nos dando sugestões, nos apontando medidas, horizontes, para que a coisa possa se resolver da melhor forma possível. E também ouvimos também o Ministério Público, que faz uma recomendação para que a gente possa, o Ministério Público recomenda a diminuição drástica, né, das atividades essenciais de modo presencial, a fiscalização e o controle das aglomerações que acontecem, infelizmente, na nossa cidade por uma falta de conscientização das pessoas, né? Falta de sensibilidade, eu diria. A diminuição da circulação no município. A gente quer diminuir a circulação de pessoas e do vírus, né? Porque a transmissibilidade aumentou com as novas variantes que chegaram aqui no nosso Brasil, e isso requer essas medidas mais severas, né? A gente entende muito bem, a gente nunca culpa o comércio tem feito a parte dele, tem feito da melhor forma possível, né? Mas a gente precisa reduzir a circulação de pessoas, e por isso que essas medidas vão ser colocadas agora em efeito a partir de amanhã, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, o número de contaminados em registro
era de 3,23% em fevereiro. Hoje passa de 6,97%. O número de óbitos em fevereiro foi de 4. Nós tivemos 8 óbitos em 2 dias. E hoje passa de 19, né? São 19 óbitos registrados no mês de março, que ainda não acabou. Estamos no dia 23 ainda, né? Temos ainda 8 dias para acabar esse mês. Então imaginem a gravidade deste momento, né? Então a gente tem tomado também algumas outras providências, né? Por exemplo, estamos tentando, né? Eu acho particularmente que tem que ter maior isolamento social, maior isolamento do vírus, mas também tem que ter a vacinação, né? Que vai resolver de fato essa situação. E como há uma demora do governo, né, para que a gente chegue a uma resolução do ponto de vista de saúde positiva, né, estamos tentando também, embora achemos que a coisa não seja tão fácil assim, comprar vacinas, né, com a ajuda de algumas empresas e com a ajuda também do sacrifício do nosso orçamento das várias secretarias, né. Então nós temos aí uma previsão hoje de um gasto de 3.800.000 para adquirir as vacinas, né, dos Estados Unidos, da Johnson, do laboratório Janssen, né? E aí, se isso for possível, nós estamos tentando, mas a gente sabe que temos que ver algumas coisas burocráticas que nos impedem, né? Tem que ter um aval no Ministério da Saúde, e até as empresas particulares parece que não podem comprar diretamente essas vacinas também. Então existem os entraves burocráticos, e aquela coisa que você tem que estar muito esperto nesse momento, porque no momento de tragédia, muita gente quer se valer disso para ganhar dinheiro, né? A gente está vendo isso no nosso Brasil, e a gente tem que superar também esse aspecto, né? Então, eu queria dizer assim, que o Fundo Social também está se mobilizando, né? Com a diminuição do auxílio emergencial, nós queremos dotar a população de cestas básicas. Então, a primeira-dama Eliane tem se mostrado bastante, né, ativa nesse processo. Já conseguimos, né, um pacote legal para os próximos meses também, né? Então nós estamos também atuando nessa frente de cestas básicas, estudando medidas econômicas que possam auxiliar as pessoas daqui, né? Inclusive algumas restrições, vamos deixar que alguns impostos dos comerciantes sejam pagos no final do ano e não no mês de março e abril, como eles são normalmente pagos, né? E a gente quer de todas as formas ajudar todos os aspectos da nossa economia e ajudar as pessoas para deter essa transmissibilidade, esse mal que está chegando e cada vez com força maior. A previsão é que nas próximas semanas a curva continue ascendente, né, da forma exponencial como tem acontecido. Isso nos preocupa bastante. Então, o decreto 3.124 estará disponível daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui para conversar com vocês, com a gente, né, com toda a população que nos ouve, o secretário de Saúde, o Edson Calvides, né, e o Dr. João, que é o diretor técnico da saúde também, para falar com vocês. Então eu queria, em nome da população de Registro, né, pedir, né, que as pessoas realmente façam a sua parte, se conscientizem. Nós vamos ter que atuar não apenas com essas medidas restritivas, mas uma série de medidas complementares. Vamos mudar um pouquinho a forma de funcionamento da UPA para focar na Covid. Vamos abrir também a UBS para atender os casos de emergência, mas não tão graves assim. Vamos acionar todos os postinhos de saúde e vamos fazer um trabalho de fiscalização mais efetivo. Hoje temos 20 pessoas no quadro de fiscalização, diferentemente das 4 que nós tínhamos, né, porque o momento pede mais efetividade e mais número das pessoas também. E tem aí também o número de denúncia, né, que eu queria que você anotasse aí, qualquer aglomeração, qualquer festinha que se possa estar nos ajudando, né, a fiscalizar. O número diz que denúncia é 99760-6371. Eu vou repetir, né? É importante a sua participação. 99760-6371. Passar a palavra agora para o Dr. João, para falar um pouquinho de como é que vai funcionar a saúde nesse período, né, que vai até o dia 5 de abril. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Gostaria que o momento fosse melhor, mas infelizmente nós estamos diante de uma pandemia, e a pandemia ela exige esforço e empenho de todos, tá? Então, com uma série de determinações já do prefeito e nas mãos do secretário para a gente implementar algumas ações. Existe uma grande angústia na própria equipe de trabalho no sentido de como conseguir ajudar, mas o fundamental é o seguinte:
essa doença é uma doença de comportamento. Tá? O vírus não anda sozinho. O ser humano é o vetor. Tá? E você diminui esse risco de ser vetor fazendo toda a etiqueta respiratória, que é espirrar sobre o seu cotovelo, manter distanciamento, seu isolamento social, usar máscara, lavar a mão com álcool e gel, que é fundamental, que o vírus ele tem uma capa de gordura e com o sabão ele desmancha. Então a simples higiene das mãos e manter a via oral protegida com a máscara já ajuda fundamentalmente. Como é uma doença de comportamento, existem determinantes e condicionantes. A condicionante que nós estamos vivenciando hoje é que nós temos um isolamento social na faixa de 43%. Se nós levarmos em conta que essa circulação, se nós não restringirmos ao essencial e levarmos esse nível acima de 60%, ideal a 70%, nós não conseguimos quebrar a cadeia de transmissibilidade. Porque vocês ainda encontram andando pela rua pessoas que não estão usando máscara, pessoas que ainda pelas condições individuais, pessoais, das suas crenças, suas convicções, não aderiram a esse plano coletivo que é fundamental para a gente quebrar essa barreira. Então, normas de restrições acabam sendo ampliadas porque alguns comportamentos individuais não ajudaram nesse período. Ah, mas ajuda se fizer dentro da casa? Ajuda. Hoje nós estamos no momento que mesmo dentro da família, se aproximar menos de 1 metro deve estar usando máscara. Nós precisamos quebrar essa transmissibilidade dentro de casa. Não podemos fazer festa, não podemos aglomerar. Ah, a família já é grande, então manter esses cuidados de lavar as mãos, usar a máscara e no mínimo 1,5 metro de distância. Não fazer momentos comuns que a gente sabe de comer falando, tomar café junto, abaixar a máscara e conversar, que são momentos de vulnerabilidade. Nós sabemos que esse percentual, ele tem uma representação dentro do lar, de uma maneira individual, que tem significado, porque isso faz com que você se proteja. O vírus está em todos os lugares e em todas as casas. É a ação de precaução e prevenção que fez que você que ainda não pegou, não pegue. Qual é o determinante maior? Vacina. Nós precisamos de vacina. Tem número suficiente para todo mundo? Não tem. Então o ideal nesse momento é não se adoecer, manter os critérios e pedir que o outro também use. Tá? E nós precisamos que cada um de vocês ajudem nas casas. Quem não trabalha, quem não precisa ir para o setor essencial, não saia de casa. Tá? Espere passar esse momento da pandemia, que o pico é agora nessas próximas 3, 4 semanas. E a gente sabe que a conduta que a gente toma hoje, esse vírus, apesar de agora ter uma virulência, uma manifestação mais cedo, aquele que tiver contato é aquele que mora junto, e não aquele que está fora, que comunica com ele, esse contato precisa ficar 14 dias afastado para que não transmita, porque ele pode vir a desenvolver a doença no 14º dia. Então, é esse esforço que nós fazemos agora. Por quê? Porque nós temos hoje, nesse momento, uma fila de espera de 10 pessoas. 6 estão pendentes, 4 estão aguardando. Tá? Essa é uma fila muito grande e são necessidades que algumas pessoas, é como você disser para ele, pôr um saquinho de plástico nele, fechar e dizer, aguenta aqui que vai chegar o socorro. Tá? Porque ele não consegue respirar. É fundamental que vocês entendam isso, que o nosso município, pelo IPEA, dá em torno de 16 mil pessoas economicamente ativas. Aquele que tem que sair todo dia para fazer alguma coisa. Deixe quem precisa fazer alguma coisa essencial trabalhar. Você que não precisa, fique em casa. Ajude. Vamos elevar esse índice para que a gente possa conseguir realmente quebrar essa doença. Leve em conta que entes queridos que já foram, nós sabemos que nesse ano, contando as 11 semanas, até a semana 5, que é a primeira semana de fevereiro, tá, nós já tínhamos praticamente dobrado as mortes e também a contaminação, se levar em conta outubro. E do dia 5 para cá, até a semana 5, até essa semana 11, tá, nós praticamente saímos de 3.100 para 3.700 casos. Então, um aumento explosivo. E se você estiver caminhando
está contaminado e não está usando proteção, você está contaminando mais gente. Então, nesse momento, é um momento de alerta e algumas ações específicas, para não me alongar, que vai ajudar vocês a entenderem. Hospitais lotados, UPA lotado. A UPA tem uma essência para nós fundamental, para atender os acidentes, os infartados, os AVCs, os casos agudos e aqueles que põem em risco eminente a vida da pessoa, que se ela não for socorrida logo, ela tem risco de morrer. Lá está o centro Covid. Então, a prioridade é o centro Covid e esses atendimentos de atenção que precisam ser de risco eminente. A gente sabe, urgência e emergência. Emergência, um acidente grave, tem que ser levado para lá, não tem outro lugar. Urgência é uma coisa que alguém não está bem, teve uma picada de cobra, o remédio específico está lá nesse momento, ele vai precisar desse remédio com o tempo. Então ele precisará receber esse remédio. Nós precisamos tentar deixar essa UPA o mais liberada possível nesse momento para essas coisas. E como nós vamos fazer para ajudar? Tá? Se nós conseguirmos tirarmos os mais leves de lá, começando aí principalmente pelos funcionários da própria área de saúde, etc., que a gente tem essas intercorrências, vamos já procurar fazer isso a partir de amanhã. E outra coisa, as unidades estarão abertas, todas elas têm o seu médico, 1 ou 2 lugares que tem médico, 1 ou 2 vezes por semana, 3 vezes, que é pouquíssimo, mas todas as nossas unidades, 16 unidades, mais as UBS, tem profissionais atendendo. Nós vamos fortalecer pelo menos a central, para que ela possa ter um médico durante 5 dias na semana, por telefone sendo acionado por quem está na ponta, porque se a doença é uma doença de movimento, de quem leva ou não leva, quanto mais perto da casa for seu atendimento, se não for uma urgência, se não for uma emergência, nós tentaremos fazê-lo. Isso fará com que quem está no bairro, quem está na situação periférica, ligue para a sua unidade, pergunte qual horário que pode ir, se está com uma dor de ouvido, uma dor de cabeça, se está com uma inflamação na mão, alguma coisa que não é nada mais grave, tá? Se tem uma suspeita, a pessoa já sabe que ela tem uma pedra na vesícula, está esperando ser operada e ainda não saiu a cirurgia, tem uma situação de cálculo no rim que conhece, tem ultrassom. Quando for, se não estiver prontuário naquele lugar, se tiver um exame, leva o exame para o profissional ver, fazer esse ajuste, ver se a gente consegue fazer sua medicação lá no local, para que você não circule. Nesse momento, isso vai nos ajudar bastante, e as unidades estarão abertas assim. No centro, que é o UBS Centro, nós deixaremos um profissional de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, fazendo o que a gente chama de clínica ampliada. A clínica ampliada é para ouvir aquele que eventualmente iria na UPA e que pode passar por uma dessas nossas unidades, aqui no centro, a quem iria diretamente à UPA, para poder fazer sua primeira escuta. E nesse momento, a gente tirar das unidades, principalmente da UPA, aqueles que ficariam esperando 4 horas, porque eles estão com emergências e urgências. Esses pacientes requerem tempo. Se vocês derem tempo para que os profissionais de lá conseguem olhar com mais carinho, ajustar o oxigênio dele, dar o remédio que precisa até ele ser transferido, vocês vão ajudar a aumentar a chance de sobrevivência desses pacientes. E é isso que nós precisamos nesse momento. Precisamos da ajuda da comunidade e da população. Nós sabemos que os nossos recursos, apesar de se estruturado bem nesses últimos anos, eles ainda não ganharam a dimensão que a região precisa. Nem tanto para aquelas coisas habituais, ainda mais numa pandemia. Então, se você está bem, está com saúde, cuide-se, não adoeça, use os protocolos, não receba visita, não faça festa, dê um tempo. Se conseguirmos fazer isso em 4 a 8 semanas, nós já teremos vacinado mais de 60% da nossa população. Hoje nós estamos em torno de 10%, e nesse final de semana nós vamos, inclusive, prefeito, antecipar a vacinação já para quem tem 69 anos, como recomendação do senhor. Então já estamos antecipando, e assim que chegar mais vacina, vamos acelerar. O importante é você não adoecer até chegar esse momento da sua vacina. Faça isso. Se alguém tem que trabalhar, é um jovem, etc., que use toda a proteção. Não vá à festa nesse período. Não aglomere. Nos ajude, por gentileza. Nos ajude.
Isso vai fazer uma diferença muito grande e logo, logo todos, se Deus quiser, sairemos disso. Queria aproveitar só, antes de passar a palavra para o Edson, né, para dizer que a ocupação dos leitos já afirmei, está 100%, né, das UTIs aqui na região e das clínicas, leitos clínicos 88,9%, quase 90% também, né. E a taxa de crescimento dos óbitos de fevereiro para março, de 4 para 19 até a data de hoje, significa 375%, faltando 8 dias também. E como nós dissemos, Edson, nós temos assim, né, o apoio, a recomendação do Ministério Público para tornar mais drásticas as nossas medidas também, mas a gente tem certeza, como capital do Vale do Ribeira, como cidade que recebe pessoas de todas as demais cidades, se nós fizermos essa ação apenas sozinhos, nós teremos muita dificuldade para diminuir a circulação do vírus entre nós. Então, o que a gente vai fazer também é pedir que a Justiça, de modo conjunto, regional, e com o apoio do Codivar e do Consaúde, possa também fazer com que os demais municípios, pelo menos alguns deles, também tomem essas medidas mais drásticas, porque sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Então, também estamos tendo essa conversa regionalizada para que as ações sejam de âmbito de todas essas cidades que são mais próximas aqui de registro. Bom, boa tarde a todos. Assim como o prefeito falou, né, a gente, com a recomendação do Ministério Público, a gente espera o apoio, na verdade, das outras cidades também, né, porque nada vale a gente realmente executar um bom trabalho aqui em Registro se as outras cidades não cooperarem, né. A gente precisa realmente que as cidades cooperem, né, façam o trabalho juntamente com a gente, para que a gente possa avançar aí na questão do atendimento e das vítimas do Covid. Pessoal, então, hoje a gente vai falar do decreto, né, prefeito? Decreto aí, qual que é o número, prefeito? 3.124. Decreto 3.124, que vai começar a valer a partir de amanhã, né, onde a gente vai ter algumas atividades proibidas, né? Que no caso aqui seriam as feiras livres, serviços de drive-thru, serviços de takeaway, né, que é aquele serviço de peg leve, a construção civil, realmente só apenas obras emergenciais, eventos religiosos e similares, né, instituições de ensino, academias e similares, salões de beleza, estética e similares, comércios em geral e serviços em geral. Como o prefeito falou sabiamente também, o Dr. João, qual a nossa tentativa, na verdade, né, prefeito? É realmente diminuir a circulação de pessoas, né? O Dr. João falou brilhantemente nesse sentido, que na verdade o vírus ele não caminha sozinho, né? Na verdade ele precisa, o grande vetor realmente somos nós. Então a gente precisa realmente diminuir o trânsito de pessoas na rua, né? O que a gente vê hoje na realidade, né, prefeito, é bem ao contrário, né? São várias pessoas que estão na rua sem máscara, né? Procuram, né, principalmente no período da noite, se aglomerar. Né, nossas equipes, na verdade, de fiscalização nos alertam, né, diariamente sobre isso, né, e a gente pede essa compreensão de todos, né. As atividades permitidas, pessoal, todos os dias, né, com atendimento ao público, isso para deixar bem claro, né, são os correios, os cartórios, os supermercados, açougues, padarias, mercearias, quitandas, peixarias e hortifruti granjeiros, né, isso do horário das 7 da manhã às 20, né. Esse é o horário que pode funcionar. O comércio também conjuntamente, né, o comércio de insumos médicos hospitalares, imprensa e atividade jornalística e empresas de transporte individual, né, os táxis, né, e outros aplicativos aí de transportes. Uma coisa que a gente está batendo muito, né, prefeito, é a questão das aglomerações nos supermercados, né, que a gente tem visto. Então a gente limitou hoje a 60 pessoas, independente do tamanho do supermercado. E nos outros que são menores, na verdade, um espaçamento de pelo menos 9 metros quadrados, né? Então, a gente pede a compreensão dos comerciantes nesse sentido, porque na verdade, como o prefeito falou também, né, o comércio fez a parte dele, né? O comércio trabalhou, a gente fez toda a parte de atividades. Realmente as festas, aglomerações que ainda temem a acontecer, né, que a gente vê acontecendo no nosso município, que foi um fator determinante aí nessa questão da proliferação do vírus, né? Essas aglomerações aí que a gente tenta coibir no dia a dia, né?
só para completar, né? O supermercado, segunda a sexta, das 7 às 20 horas. Sábado e domingo só vai poder atender delivery, né? Supermercado, e o delivery desses que foram citados por você, né? Supermercado, mercearia, peixaria, açougue, o delivery pode funcionar até as 22 horas. Delivery apenas, né? Tá? Só para deixar mais claro. Sim, sim. E é importante, na verdade, isso, e daqui a pouco vai sair, na verdade, essas explicações, né, em slides, né, em figuras, né, Elisa, para que a população possa entender um pouquinho melhor, né, aquilo que a gente está falando. As atividades permitidas, né, todos os dias, né, são aquelas atividades realmente essenciais, né, que são hospitais, clínicas, farmácias e drogarias, postos de combustíveis, né, hotéis apenas para clientes corporativos, né, ou para aquelas que têm moradias, né. Tem muitos médicos, enfermeiros que acabam vindo para a região e acabam se hospedando em hotéis, né. A segurança privada e atividades industriais que abastecem os essenciais, né. As atividades permitidas apenas por delivery, né, restaurantes, né, e lanchonetes, lojas de materiais de construção, prestação de serviço de manutenção de equipamentos e sistemas de segurança privada, telefonia e internet, autopeças e óticas. Isso é só apenas pelo delivery, pelo sistema delivery, tá? Bancos, lotéricas e home office, né? Na verdade, as casas lotéricas, né, poderão somente funcionar de segunda a sexta. Também não é permitido trabalhar de sábado, né? Já não trabalhar no domingo, mas no sábado é fechado. Funciona específico para organizar, tem que ter um funcionário específico para organizar e manter o distanciamento mínimo de 3 metros entre as pessoas. E mais uma vez a gente faz um alerta, pessoal. Não procurar esse serviço se não for realmente necessário, né? A contaminação no nosso município, né, doutor, ainda continua muito alta, né? A proliferação do vírus é muito alta. Procure somente esses serviços, né, aí que a gente falou dos ditos essenciais, realmente em caso de necessidade, né, por pagamento de uma conta ou outras situações que são essenciais, né. Agora aquelas situações que não são essenciais, né, no caso da lotérica, para fazer um jogo da Mega Sena ou um jogo da Loto Fácil, por favor, não procurem, né. Na verdade, a gente pede ajuda da população nesse sentido. Os bancos somente por autoatendimento, né, que também deverão organizar as filas, né? Então a gente pede que a população realmente não se aglomere durante o dia, né? Que procure em horários mais calmos ou dias mais calmos para que possa ir até o banco e realizar, na verdade, o seu dia a dia, né? O teletrabalho, que é o home office, né? Escritório de contabilidade, advocacia e similares, e atividades de caráter administrativo de todo o município. Então isso determinado como home office, né? Na verdade, né, prefeito? O transporte coletivo, né, que isso vai gerar muita dúvida, né, isso sempre gerou muita dúvida desde o início, né. Os horários de funcionamento serão entre as 5h30 da manhã às 8h30 também da manhã, e à tarde, né, das 15h30 às 19h30, somente para trabalhadores do comércio e serviços essenciais, né. Então, assim, mais uma vez a gente pede, né, principalmente aos nossos idosos, né, que evitem o transporte, na verdade, né, coletivo. Edson, desculpe, no horário do almoço, transporte coletivo ainda teremos uma possibilidade, mas vai ser de acordo com a demanda, né? Então temos horário de manhã e horário à tarde, né? Como você falou, 5h30 às 8h30, depois das 15h30 às 19h30. Mas haverá também, por enquanto, no horário do almoço, até que a coisa se defina pela demanda. E aí a gente entra na parte mais difícil, né, do decreto, né, que são a circulação apenas, né, apenas para aquisição de medicamentos, né, obtenção de atendimento de socorro médico para pessoas ou animais, obtenção de alimentos, né, embarque ou desembarque no terminal rodoviário e funcionamento de oficinas mecânicas, borracharia, somente com manutenção veicular. O porquê, né, na verdade, na circulação, né, prefeito e doutor? Na verdade, é realmente para diminuir a proliferação do vírus. Como o prefeito já falou, a UPA realmente encontra-se lotada. O atendimento lá realmente aumentou muito, na verdade. Os profissionais médicos, os nossos profissionais realmente estão exaustos, né, no atendimento das pessoas, né, com Covid. E também, eu acho que é bem importante frisar aos nossos munícipes que a gente já detectou, na verdade, um aumento aí muito grande do acesso de outros pacientes de outros municípios, né? Na verdade, esses pacientes estão vindo para dentro da UPA. Então, isso é bem, na verdade, para colocar para a população que quando você demora lá, na verdade, não é só o atendimento do município de registro, na verdade, né?
também dos outros municípios também que também estão com dificuldades, porque na verdade a doença não está só em Registro, né? Ela está em todo o Vale do Ribeira, assim como todo o estado. Então, por isso que quando a gente fala, né, da diminuição da circulação e do apoio dos outros municípios, né, vamos dizer, principalmente dos municípios mais praianos, né, prefeito, Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, é que para o nosso, na verdade, nosso munícipe, na verdade, não ir para lá, na verdade, não fazer a viagem para lá, mesmo que se tiver tudo aberto, que ele procure realmente ficar em Registro, na verdade, se resguardar nesses dias do lockdown, né, na verdade, do decreto de registro, né, para que a gente possa, na verdade, baixar essa curva, né, e que a gente possa, aí, na verdade, prestar um melhor atendimento na UPA, né, e que a gente possa salvar vidas. E essa, na verdade, a nossa meta, como sempre foi, é salvar vidas. Né? A gente trabalha todos os dias, 24 horas por dia. Na última semana, não tem um dia que a gente não trabalhe dia e noite para que a gente possa salvar vidas aqui no município de Registro. Só para também a gente tentar completar, né, o doutor João, o senhor que entende um pouco dessa parte, eu acho assim, a gente respeita todas as opiniões, né? Então, a questão do tratamento precoce, a gente, lógico, estuda, analisa, pensa, né? Mas eu, como leigo, que sou um pouco da medicina, eu acho que sempre é bom frisar que cada organismo reage de forma diferente ao vírus, né? Então, é muito importante que todos nós possamos fortalecer nosso sistema imunológico, o nosso e dos nossos familiares também, dos nossos amigos, né? E existem medidas fáceis de você conseguir isso, né? Vitamina D, zinco, tomar um pouco de sol também, parece uma coisa boba, né? Mas acho que são coisas que auxiliam as pessoas a aumentar a resistência do seu organismo diante desse vírus, né? Que está chegando aí como uma grande peste, na verdade, né? Então eu queria agradecer assim ao Edson, ao Dr. João também, dizer que a gente faz esse anúncio com muita tristeza, né? A gente quer que daqui a algumas semanas a gente esteja aqui para dar boas notícias, né? Porque a gente quer que a coisa flua, a coisa ande para frente, mas a preservação das vidas passa a ser agora o nosso foco principal. E a gente espera poder contar com a compreensão e a participação efetiva e afetiva da nossa população, porque eu recebi várias ligações, pessoal, lá da UPA, né? De pessoas desesperadas buscando um leito, queria um leito apenas, né? Uma coisa que parece uma coisa simples, mas que as pessoas, muitas não tiveram, né? Então eu queria manifestar minha solidariedade com as famílias que perderam seus entes queridos, sei como isso é terrível, né? Mas a gente quer que isso possa ser evitado daqui para frente com mais vigor, e a gente vai fazer a nossa parte. Eu sei que a medida é impopular, mas eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho que é o mais correto diante de cada situação. Vou continuar fazendo isso também, né? Eu quero agradecer a todo mundo que tem colaborado com todas as nossas medidas, que tem compreendido as nossas ações também. Quero dizer que os comerciantes realmente, de fato, têm feito a parte deles, né? Eles sempre, eu frequento muito o comércio, sei que todos eles têm feito a sua parte, mas infelizmente o problema não é com os comércios, o problema é com a circulação de pessoas e do vírus que nós queremos, né, brecar dessa forma mais radical. Espero sinceramente que daqui a algumas 2 semanas as coisas possam estar muito melhor, que a gente anuncie medidas mais felizes para toda a população. Eu peço aí, né, que realmente Deus possa proteger todos vocês que nos ouvem, suas famílias e os nossos cidadãos aqui desse Brasil. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria de reforçar para a comunidade, nos bairros, seus territórios, muitos deles têm conselho gestor, tá? Mobilizem-se para disponibilizar os telefones, para que acionem suas unidades. Vamos tentar de uma maneira conjunta fazer com que circule o mínimo de pessoas. Isso vai nos ajudar também e dá tempo de instrumentalizar e adequar algumas ações, porque essas ações agora imediatas, inclusive, vão na direção de socorrer a população, mas também ajudar a tirar da UPA aqueles casos que não são necessários nesse momento. Esse é todo o esforço para isso. Portanto, as unidades de saúde têm seus telefones. Peço para os conselhos gestor, o Conselho Municipal, que ajudem a divulgar esses telefones, assim como foi o ano passado, e realmente deu certo naquele período. Vamos reativar isso, porque assim a gente não deixa ninguém para trás e socorre quem mais precisa. Lembrarmos, nesse caso agora, nessa fase de doença da pandemia, de cada 10 casos, infelizmente, 2 estão precisando de gases
e estão indo, um desses pelo menos, para aparelho, para intubação e precisando de equipamento de UTI. Tá? E a idade média está caindo. Infelizmente, agora, esse vírus ele se aperfeiçoou. Ele correu tanto no corpo das pessoas que os jovens e as crianças que não eram afetados, agora são. O vírus ganhou uma modificação aqui, que é chamada de mutação, que antes ele vinha com molho de chave e ficava tentando abrir o organismo. Agora ele tem 4 ou 5 chaves, porque ele já aprendeu por onde entra no organismo. Então nós temos que evitar que isso aconteça, mas quando ele entra, infelizmente, ele concentra nessa área do pescoço, na boca, do nariz. E ele concentra 4 vezes mais que o outro. E o outro contaminava 1,2, 1,3, de um contaminava 2, esse contamina 3. Então, isso multiplica muito rápido se a pessoa não se cuida. Num espaço muito pequeno, para vocês terem ideia, de 2, 3 semanas, nós pulamos, se pegarmos no período, dobramos a população de contaminados. Tá? E o número de casos aumenta. E agora aumenta também a morte daqueles que não têm doença nenhuma. Tá? Daí o maior cuidado. Perdemos jovem é tão duro quanto perder alguém idoso, querido. Mas perder alguém que tem a vida toda para produzir na frente, para poder conseguir realizar seus sonhos, é algo que dá uma impotência muito grande, por isso gera o burnout, o estresse na equipe de saúde, que muitos deles sofrem com essas perdas, quando já não teve na sua família perdas, se não de familiar, de amigo. E é a coisa que realmente deixa todo mundo num momento muito triste. Por isso a gente amplia e aumenta também o suporte psicológico, inclusive para as equipes que estão precisando desse suporte, a população também, para voltarmos a disponibilizar o telefone da psicologia, um regime de plantão que era, para que vocês também possam ter acesso. Quem está sozinho fica vulnerável. Às vezes ele quer sair, mas precisa de um telefone, precisa de uma voz amiga. O isolamento é físico, não é emocional. Façam isso, tá? É só ter a distância e os cuidados. Tá? Obrigado. Pessoal, o decreto 3.124 será à disposição daqui a pouquinho, né, na rede social. Mas eu queria pedir ao Dr. João que faça, né, essa coisa do atendimento da saúde a partir de agora, como será, de uma forma bem didática, para que a população possa ter acesso e saber exatamente onde tem que ir diante de cada situação, tá bom? E assim, queria encerrar dizendo assim, né, estamos correndo atrás de vacinas, porque a vacina, junto com o isolamento, que vai resolver todas essas questões, né, todas as medidas são assim, meio que você está apostando, a vacina não, ela é muito mais efetiva, né, nós vamos tentar fazer com que essa compra seja realmente possível, né? São 3.800.000 que eu estou disposto a buscar onde quer que seja, né? Para poder vacinar a nossa população. Um sacrifício até do nosso orçamento das secretarias, isso para nós não é importante agora, o importante é salvar vidas, né? E eu falei aqui no início da minha fala, também disse na minha fala, que estamos também buscando juntar cestas básicas para atender a população. Além da educação, que vai continuar dando assistência de alimentação às pessoas nas escolas da zona rural, da cidade também, nós vamos ter assistência social e o bem-estar social. A Eliane está muito ativa nisso, ela já conseguiu bastante, né? Bastante cestas básicas aí para poder estar cuidando da nossa população. É uma forma de a gente estar ajudando nesse momento de muita dificuldade. Então, desejo boa sorte para todos, agradeço muito ao Edson, ao Dr. João também, e que Deus proteja a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.